Bom dia, povo de Deus. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar por mais essa oportunidade e agradecer a cada um de vocês que estão aí do outro lado, nos abençoando, ajudando-nos a levar a palavra do Senhor. E venho aqui mais esse dia pedir a Deus pela vida de cada um de vocês, que seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia abençoado na presença do Senhor. Eu venho aqui para a gente tirar algumas dúvidas sobre o que falamos, o que a gente diz que a Bíblia diz e muitas das vezes a Bíblia não diz. E muitas vezes a gente vemos pregadores falar do que a Bíblia não diz. E aí eu vou falar um pouco hoje do que a Bíblia não diz. E nós ouvimos pregações em versões diferentes, como Deus não diz. Eu vou ver com vocês aqui, vou falar 4. O primeiro seria, a gente vai ver aqui o que a Bíblia não diz, que sempre a gente ouve pregadores, ouve pregações que dizem assim, a Bíblia diz que Deus ordenou a Noé que apenas levasse um casal de cada um animal existente na Terra. A gente vê muito sobre isso, que a gente até ensina para as crianças muitas das vezes, que entrou um casal de cada animal na arca, e a palavra de Deus aqui nos diz que não foi assim. A palavra de Deus nos diz aqui, que está aqui em Êxodo, está aqui em Gênesis 7:2, que nos diz assim, vamos ler direto na Bíblia, o que nos diz? Que não entrou só um casal de cada animal. Aqui, 7:2 diz assim, de todo animal limpo tomará para ti 7 e 7 macho e sua fêmea. Então isso quer dizer que entrou 7 casais de animais limpo. E aí aqui está dizendo assim, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Aí sim, o casal que não, entrou 2 casais, mas dos que não eram limpos. Então, se a gente for observar, a gente vemos aqui que a arca teve mais quantidade do que quando a gente ouve que entrou 2 casais de cada espécie, como a Bíblia não diz aqui. Entrou 7 de cada espécie, 7 casais de cada espécie, e entrou 2 casais das espécies que não era limpa. Então aqui a gente temos que meditar bem na Bíblia para a gente tirar essas dúvidas. Vou ver mais um aqui com vocês. Quer ver? Que tá, mais um que a gente ouve que a Bíblia não diz. Muitos dizem que Deus colocou um querubim com uma espada inflamada para proteger a árvore proibida, mas a Bíblia não diz isso. Vamos aqui ver então. A gente vê muitas pregações que diz que no Éden, que quando Adão foi expulso, que ficava um querubim com uma espada, protegendo o Éden. A gente vai ver aqui que não era um querubim com uma espada. Vamos ler aqui, direto na Bíblia para vocês verem. Que está aqui, em Gênesis 3:24. Vamos ler aqui, direto na Bíblia. O que diz? E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao redor do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, a Bíblia está nos dizendo que os querubins ficavam ao redor, mas na árvore da vida tinha uma espada. A espada, ela percorria. Não era um querubim que andava com a espada. Aqui, se a gente ler e meditar, era uma espada que o Senhor colocou para proteger mas a espada percorria. Vocês entendem como, se a gente não meditar, a gente pode até ouvir, que a gente ouve muitas pregações sobre isso, que no Jardim do Éden, os querubins, e tinha um querubim que protegia a árvore da vida com uma espada. E não a Bíblia não diz assim, a espada percorria.
percorria a árvore. Então ela protegia essa espada, Deus colocou essa espada, ela percorria sozinha ali, pelo que a gente pode ler e entender. Então, muitas vezes a gente temos que meditar e observar e ver, ler, meditar na Bíblia verdadeiramente para a gente conseguir entender, porque muitas das vezes a gente vê pregações que falam sobre isso. Vamos ver mais um? Ó, vamos ver mais um aqui. Esse também é interessante. Ó, esse aqui é assim. Ó, a Bíblia diz, ó, o que a Bíblia não diz, que a gente fala que a Bíblia diz. Que diante de Faraó, a vara de Moisés se transformou em uma serpente. E olha o que a Bíblia diz. A gente lê aqui em Êxodo 7, aqui muitas vezes a gente vê que foi a vara de Moisés que transformou em uma serpente. E se a gente lê aqui em Êxodo 7:10, vou só ler isso aqui, para vocês verem. Êxodo 7:10. Olha o que diz. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Então a Bíblia diz aqui que a vara de Arão que se transformou em uma serpente, não a vara de Moisés, como a gente ouve pregações sobre isso. Então temos que estar atentos, irmãos, ler, meditar na palavra do Senhor, para a gente poder entender, porque muitas vezes a gente ouvimos coisas que não está na Bíblia. A Bíblia diz quando a Bíblia não diz. E muitas das vezes a gente ouvimos e a gente viemos para nossas casas e aceitamos, quanto a Bíblia não diz. Então, fica essas referências para a gente meditar, para a gente aprender. Vou trazer mais algumas para a gente meditar e aprender. E meditar na palavra do Senhor para que possamos entender quando é o Senhor que fala mesmo. Tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês que tem me ajudado e que possamos, né? Cada um levar a palavra do Senhor e que possamos tirar as nossas dúvidas e aprender mais do Senhor. Tá bom? Eu deixo aqui o meu abraço a cada um de vocês, eu deixo o meu agradecimento a cada um, que vocês continuem me ajudando ali no canal, compartilhando, deixando o seu joinha, se inscrevendo ali no canal e nos ajudando, deixando as suas dúvidas, que o Senhor fará maravilha em nosso meio. Tá bom? Eu agradeço a cada um de vocês. Que o Senhor seja na vida de cada um e no lar de cada um de vocês. Amém?